O ângulo formado entre os átomos de carbono e um polímero de etileno está próximo a 109 graus. Então eu tenho 109 graus aqui, teria 109 graus aqui, aqui e assim sucessivamente. E o comprimento de ligação, como também já descrito, ele está em torno de zero. Deixa eu colocar isso aqui desse lado, aqui assim. Ele está em torno de 0, esse comprimento de ligação está em torno de 0,154 nanômetros. Só que para que o ângulo entre os três átomos de carbono, vamos colocar aqui como exemplo, esse e esse. Então, para que o ângulo entre esses três átomos seja de 109 graus, seja de 109 graus, esse terceiro átomo de carbono, ele não necessariamente precisa estar compreendido exatamente aqui nesse local. Esse terceiro átomo, ele pode estar compreendido em qualquer ponto dentro de um cone de revolução imaginando então que essa ligação aqui possa olha lá, fazer um cone aqui, ó. Nesse caso aqui ela tá pegando exatamente aqui na borda aqui desse ponto aqui desse círculo, né? Mas ele poderia estar, por exemplo, nesse local. Ele poderia estar, por exemplo, nesse local. Digo os átomos de carbono, né? Então, o átomo de carbono poderia estar aqui, poderia estar aqui. Ele está aqui, está nesse ponto aqui, como já está dito. Ele poderia estar aqui também. Aqui. Aqui. E também lá para a parte posterior lá do cone, ó, do círculo. Aqui. Aqui. Então, você veja que forma-se aqui um cone, né? Sendo que esse carbono, girando toda essa ligação girando em torno desse carbono aqui. Então, aqui eu teria um ângulo o carbono estando aqui, em qualquer desses pontos, eu tenho um ângulo, então, de 109 graus, e isso respeita a energia da molécula. Então, não necessariamente esse polímero de etileno precisa ser reto na forma de um zigue-zague, né? Como está demonstrado aqui nessa forma, né? Eu poderia expandindo, por exemplo, aqui. Continuando nesse... para cá e aí vai. Né? Então, ele não necessariamente precisa ter essa forma aqui de um zigue-zague. Por quê? Se essa... Vou continuar aqui o desenho aqui mais para baixo, então. Lá, repetindo aqui essa mesma estrutura, essa mesma molécula aqui para baixo. Então, tem, por exemplo, esse átomo de carbono aqui, esse outro aqui, esse outro aqui. Então, vamos pegar esse cone de revolução aqui. Olha lá. Veja então agora que eu não vou colocar mais essa ligação nessa direção aqui. Eu posso colocar ela em outra direção. Posso colocar ela em outra direção, por exemplo. Vamos colocar ela exatamente no extremo. Vamos puxar isso aqui para baixo.
Colocar nessa direção aqui, por exemplo. Então, agora eu tenho um carbono aqui. Aqui eu estou tendo 109 graus. Agora, esse carbono aqui, a ligação, ela pode estar aqui agora em um outro cone de revolução, né, que seria daqui até aqui. Então, poderia ter essa ligação aqui, poderia estar para cá. Vamos colocar, supondo ela para cá. Essa próxima ligação aqui, da mesma forma, ela vai poder estar aqui. Deixa eu puxar para baixo, porque então ela vai poder estar aqui. Ó, dentro de um cone aqui de revolução também. Ela pode estar, próximo carbono pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Vamos colocar ele, digamos, aqui nesse ponto. E aí vai, assim sucessivamente. Ó. O próximo cone está aqui. Posso, por exemplo, colocar o carbono aqui. Então veja que essa molécula não precisa necessariamente ser linear. E aí eu posso estender essa molécula aqui para uma cadeia carbônica de tamanho real, com, por exemplo, mais de 5.000 carbonos em sequência. Então, o que eu formaria aqui se estendendo, né? Poderia ter um formato da forma que eu quero, com diferentes formatos. Construindo, então, uma molécula de polietileno. Veja que, então, a molécula de polietileno com tamanho de cadeia aqui de mais de 5.000 carbonos, por exemplo, ele é uma molécula muito grande, né? E a gente consegue traçar aqui também uma coisa interessante, que é o fato de que o início e o fim da molécula não necessariamente eles podem estar muito longe um dos outros, né? Mas ele pode estar bastante perto também. Então, supondo que esse aqui seja o início, esse aqui é o fim da molécula, a distância entre o início e o fim é relativamente pequena, comparado ao tamanho da molécula do polímero. Nesse caso aqui eu estou dando o exemplo do polietileno. Em relação à estrutura molecular, o polímero pode ser linear. Então, no polímero linear, as unidades de repetição são unidas ponta a ponta em cadeias simples, que é o exemplo que já foi dado, né? Até aqui. Vamos colocar, por exemplo, aqui se cada círculo desse aqui for uma unidade de repetição, por exemplo, eu teria aqui, por exemplo, esse aqui seria um polímero linear. Existem também os polímeros ramificados,
que aí, no caso, vão ocorrer ramificações nessa cadeia principal, dessa forma. Por exemplo, se eu tiver uma cadeia principal dessa forma assim, eu posso ter, por exemplo, ramificações aqui, digamos assim, né, em vários outros lugares também. Uma ramificação, duas, três. E essas ramificações podem resultar de reações secundárias que ocorrem durante a síntese do polímero. E nesse caso, como existem essas ramificações, devido ao próprio formato do polímero, que vai fazer com que eles se afastem um dos outros devido a esses braços que vão ocorrendo, então a densidade quanto mais ramificado for o polímero, geralmente menos denso ele é, porque ele vai ocupar uma determinada quantidade de polímero, vai ocupar um mesmo volume comparado aos polímeros lineares. Então, por exemplo, os polímeros que formam estruturas lineares, eles geralmente são considerados polímeros de alta densidade e esses ramificados são considerados polímeros de baixa densidade. E aí, no caso, em relação ao, digamos, ao polietileno, aí existe a classificação do polietileno de baixa densidade, low density polietileno, e o polietileno de alta densidade, high density polietileno. Nesse caso aqui do low density, de baixa densidade, os polímeros contêm ramificações de cadeia curta, enquanto que de alta densidade é um polímero linear. Então, esse aqui é um ramificado. E esse aqui são polímeros lineares. Existem também os polímeros com ligações cruzadas. Nos polímeros com ligações cruzadas, então, cadeias lineares adjacentes, como essas duas aqui que eu vou mostrar. Então, uma cadeia linear aqui, outra cadeia linear aqui. Então, essas duas cadeias aqui vão ser unidas umas às outras através de ligações covalentes, como o que eu estou mostrando aqui. Então, são dois polímeros, são dois ou mais polímeros lineares que se ligam através dessas, digamos, dessas ramificações. Então, ficam essas duas cadeias lineares ligadas entre si. Muitos dos materiais elásticos com características de borracha são polímeros desse formato aqui com ligações cruzadas. E aí um quarto tipo de estrutura polimérica são os polímeros em rede. Os polímeros em rede vão diferir dos polímeros de ligações cruzadas pelo fato que, nesse caso aqui, a unidade de repetição, ou seja, quer dizer, os monômeros que dão origem ao polímero, contém geralmente 3 ou mais ligações covalentes ativas. Então veja que nesse caso, quando você tem o polietileno, ele se liga. Os átomos de carbono estão ligados uns aos outros através de... eu tenho aqui duas ligações, uma para esse lado e duas para esse lado aqui, da mesma forma desse. Então, uma primeira para esse lado, a segunda desse, uma, duas. Quando eu tenho um polímero com ligações cruzadas, então esse carbono aqui,
ele não vai fazer duas ligações, mas sim três ou mais. Vamos pegar aqui esse exemplo. E aí esse outro carbono aqui vai também fazer três ligações. Não necessariamente com essa estrutura aqui. E veja que também eu estou desenhando essa estrutura aqui no plano da página, mas na verdade essas ligações aqui não necessariamente precisam estar no plano. Então você tem essa ligação aqui, por exemplo, ela pode estar além aqui do plano do seu computador, como pode estar para cá também. Então isso aqui, o que tá sendo formado aqui é uma rede tridimensional. Olha lá. Eu estou fazendo algo bastante. Você vai fazendo aqui uma rede tridimensional. Então, esses polímeros de rede têm essa característica da tridimensionalidade. E como consequência dessa tridimensionalidade, esses polímeros em rede possuem propriedades mecânicas e térmicas distintas, como por exemplo, como exemplo desses polímeros em rede são os epóxis, poliuretanos, fenolformaldeído, entre outros. Bom, agora uma outra característica dos polímeros está ligado à configuração que cada molécula pode adquirir. Então, eu posso ter, por exemplo, a situação de ocorrer o estereoisomerismo. Então, no estereoisomerismo, ele denota a situação na qual os átomos estão ligados entre si na mesma ordem, ou seja, da cabeça com cauda, mas vão diferir no arranjo espacial. Por exemplo, dentro então deixa eu colocar isso aqui como letra A. Por exemplo, vamos pegar aqui novamente o polietileno como exemplo. Então eu tenho aqui o polietileno. Não, na verdade não vou utilizar o polietileno não. Vamos utilizar um polímero qualquer aí cujas ligações, cuja uma das ligações que ele faz vai ser com um determinado radical. Ó, essa ligação aqui, ela está na sua direção em relação ao plano da tela, enquanto que essa outra ligação aqui, ela está posterior à tela. Então eu vou ter colocar outra ligação aqui também. Então, essa aqui na sua direção e essa aqui contra a tela, para o fundo. E aí, na mesma forma, eu vou ter aqui na sua direção e esse aqui lá para o fundo. Olha só. Então, eu vou colocar aqui um radical qualquer.
e aqui um átomo de hidrogênio. Quando eu tenho o estereoisomerismo, então, esse radical R, esse radical R aqui, estando ele na sua direção aqui em relação ao plano da tela, esse outro radical R também vai estar na sua direção em relação ao plano da tela. Então, todos os grupos R, aqui de baixo eu não vou colocar porque eu vou ter simplesmente átomos de hidrogênio, aqui eu tenho átomo de hidrogênio. Então, todos os grupos R estão situados no mesmo lado da cadeia, ou seja, na frente da tela, enquanto que os átomos de hidrogênio da outra ligação, então, estão posterior à tela do computador. Então, essa situação aqui que eu acabei de mostrar, então essa situação aqui que eu acabei de mostrar é o que é denominado a configuração o que é denominado de configuração isotática. Na configuração sindiotática, vai ocorrer exatamente o contrário. Então, na configuração sindiotática, ao invés desse radical R, dos radicais R estarem do mesmo lado da cadeia, agora eles vão se alternar. Então, por exemplo, esse radical R aqui, ele não vai estar aqui mais para o plano da frente da tela. Ele vai se alternar, por exemplo, com o hidrogênio vindo aqui para o plano mais para frente e o R, desenho ele menorzinho aqui, indicando que ele está indo lá para trás. E aí no próximo átomo de carbono aqui, eu vou ter agora o radical R voltando aqui para o plano da frente. Então o radical R agora volta aqui para o plano da frente e o hidrogênio vai lá para trás. Então está invertendo, ó. Esse aqui o R está no plano da frente, nesse outro carbono o R está no plano de trás, nesse próximo ele está no plano da frente, e aí vai. Então essa aqui agora é a situação sindiotática. E existe também a configuração atática. Existe também a configuração atática. Que aí, na configuração atática, esses radicais R vão ter um posicionamento aleatório. Então, esse R está aqui, esse está aqui. Né? Então, esse está na frente, esse aqui está atrás. Mas esse R aqui, se fosse na configuração sindiotática, esse R deveria estar para frente. Mas talvez, se ele não estiver nesse local aqui, se ele estiver lá atrás, né? E aí se esses radicais R forem assumindo posições aleatórias ao longo da molécula, disse então que existe uma configuração atática. Né? Então, uma configuração atática, nesse caso aqui, eu teria, por exemplo, o hidrogênio vindo aqui para frente e o R voltando ali para trás, digamos assim. E aí, num próximo carbono aqui, digamos, o R volta para frente, enquanto que o hidrogênio está lá para trás. Então essa aqui agora, esse caso aqui seria o caso de uma configuração atática. A conversão de uma configuração em outra, como por exemplo do isotático para o sindiotático, não é possível através de uma simples rotação sobre a própria ligação. Ou seja, se
Se por acaso esse carbono aqui rotacionar em torno do próprio eixo, ele poderia talvez rotacionar aqui em torno do próprio eixo, de forma a fazer com que esse R vá lá para trás, né? E aí ele siga essa configuração. O R, por exemplo, estando aqui na parte de trás, esse aqui vai passar a estar na parte de trás também. Na verdade, isso não é possível, né? Através dessa simples rotação. E está bastante óbvio aqui, né? Você tem uma ligação desse lado e outra ligação desse lado. Então, esse átomo de carbono ele está relativamente fixo aí nessa posição. Então, para que essa situação que seja efetivada, é necessário romper essas ligações para que ele possa, então, revolucionar em torno do próprio eixo e depois essas ligações serem reatadas. E aí, assim, torna-se, você pode, por exemplo, transformar uma configuração isotática em sindiotática ou vice-versa. Então, essas são as três figurações básicas do estereoisomerismo. Um outro tipo de configuração vai ser o isomerismo geométrico. Aí, para o isomerismo geométrico, eu vou dar o exemplo da unidade de repetição do isopreno. O isopreno é o 2. Vou desenhar aqui, vai ter mais lógica quando eu desenhar. Então, esse aqui é o isopreno. Eu tenho, então, o C, 2 carbonos, que vai ter uma dupla aqui com CH2, uma simples aqui. Tem uma simples com hidrogênio e uma dupla aqui, com esse outro carbono. Esse aqui é o isopreno. O nome do isopreno vai ser, eu teria então o 2-metil, por causa que esse grupo metilo aqui está ligado ao segundo carbono da cadeia. A cadeia principal é essa aqui. Essa aqui é a cadeia principal. De 4 carbonos. Então, 2-metil. Como a cadeia principal tem 4 carbonos, então buta. Aí eu vou colocar as posições aqui das duplas. 1,3 de N. A posição das duplas, tá? A dupla, então, está nesse primeiro carbono e está no terceiro carbono dessa unidade aqui com 4 carbonos. Então, esse aqui é o isopreno. O isopreno, para ele poder se polimerizar, vai existir aqui diversos rearranjos em reações que envolvem enzimas. E então, nesse caso, essas ligações duplas aqui vão se quebrar. São reações enzimáticas, mas você também. Uma reação enzimática é uma reação catalítica, né? Então, você pode também fazer dessa reação aqui, não necessariamente com enzima, mas um catalisador, um outro tipo de catalisador. Não necessariamente vivo, que é o caso da enzima. Desculpa, orgânico. Então, essas duas ligações, essa ligação dupla vai se romper e eu vou ter aqui um CH2. Nesse caso aqui, aí eu vou fazer aqui a ligação com a outra unidade de repetição. Aqui se forma uma dupla
continuo aqui com CH3 e eu volto aqui com outro CH2, onde vai ser ligado a uma outra unidade de repetição. Aqui eu tenho o hidrogênio. Bom, então essa molécula pode ser, a unidade de repetição pode estar dessa forma aqui, mas ela também pode estar dessa outra forma aqui. Ó, veja que nesse caso agora, esse CH2 aqui, ele vai lá para cima, enquanto que o hidrogênio desce para cá. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um grupo metila desse lado, um próton desse outro lado aqui, enquanto que nessa outra unidade de repetição, o grupo metila está aqui, só que o próton foi para esse outro lado. Então, nesse caso aqui, eu tenho o grupo metila e o átomo de hidrogênio em lados opostos da unidade de repetição. Nesse caso aqui, quando eles estão do mesmo lado, eu vou ter uma estrutura cis. Enquanto que eles invertem um lado, eu vou ter a estrutura, você pode imaginar, né, trans. Cis. Aí eu tenho os isômeros cis, trans, da unidade de repetição do 2-metil-buta 1,3-dieno. Os polímeros não necessariamente precisam ser formados a partir de uma mesma unidade de repetição. Quando eu tiver, então, duas ou mais unidades de repetição em um mesmo polímero, eu tenho um copolímero. Então, copolímero são polímeros com duas ou mais unidades de repetição distintas. Eu posso ter copolímeros alternados. Então, a alternância que diz respeito à unidade de repetição, nesse caso aqui eu teria uma unidade, digamos, uma unidade de repetição se alternando com outra unidade de repetição. Então, uma unidade de repetição aqui em azul, alternando com a unidade de repetição distinta que está mostrada aqui em vermelho. Então, eles se alternam. Uma unidade de repetição vermelha, uma unidade azul, outra. Então, eles alternam a sequência dentro da mesma cadeia. Eu posso ter um copolímero em bloco. E aí, nesse caso, quando eu tenho o copolímero em bloco, eu vou ter, então, diversas unidades de repetição em sequência aqui em um mesmo bloco. Na sequência, eu vou ter unidades de repetição de outra unidade de repetição aqui que forma um bloco também, voltando para a próxima unidade de repetição, que está em bloco, e assim sucessivamente. Então eu formo blocos das unidades de repetição, digamos, unidade de repetição A, unidade de repetição B. A, B. Eu também posso ter um copolímero aleatório. Que aí, como o próprio nome diz, a sequência que é aleatória, né? Então, eu posso ter aqui, depois eu tenho um desse, seguido, por exemplo, por um desse. Depois eu tenho 1, 2, 3. Aí vem 1, 2 aqui, e volta para 1. Então, eu tenho uma coisa que é aleatória, que não necessariamente obedece a sequência alternada ou em bloco.
E também eu posso ter os copolímeros por enxerto, que aí, nesse caso, quando eu tenho copolímero por enxerto, eu tenho uma cadeia principal de determinada unidade de repetição, essa unidade de repetição A aqui, por exemplo, que alguns ramos laterais de um tipo da outro tipo de unidade de repetição distinta vão se ligar aqui à cadeia principal. Por isso que se chama enxerto. Eu tenho uma unidade, uma cadeia principal de um determinado polímero, de uma determinada unidade de repetição, que aí unidades de repetição distintas são enxertadas aqui na cadeia principal. Assim como os metais e as cerâmicas, o polímero também pode ter uma certa cristalinidade. Os polímeros podem ter uma certa cristalinidade. Só que nesse caso, a cristalinidade em polímeros vai envolver moléculas ao invés de envolver apenas átomos ou íons, como ocorre nos metais e nas cerâmicas. E aí, nesse caso, como consequência, os arranjos atômicos da rede cristalina vai ser muito mais complexa. Então, eu vou colocar aqui a célula unitária de um polietileno cristalino. Então, nesse caso, a célula unitária representada aqui na figura, ela vai ter geometria ortorrômbica, né, com um dos lados da célula valendo 0,741 nanômetros, aqui na profundidade 0,494 nanômetros e aqui na altura 0,255 nanômetros. Isso aqui é um caso específico, né? Então dá para perceber que um polímero, uma molécula aqui de polietileno ocupando o centro, né, aqui na vertical, aqui no centro da célula, e em cada uma dos vértices, passando então paralelamente, né, seguindo a sequência aqui de cada um dos lados, dos lados não, né, que em cada uma aqui nesse ponto aqui, e eu teria então teria um polímero aqui, outro polímero aqui, outro aqui exatamente aqui no centro da célula. E nesse caso específico aqui do polietileno, apesar de não ser possível visualizar, existem duas unidades de repetição do polietileno por célula unitária. Então, tem duas unidades de repetição do polietileno por célula unitária. E aí, nesse caso da cristalinidade em polímeros, diferentemente, né, do metal, por exemplo, que os metais assumem a cristalinidade praticamente... os metais são materiais que vão possuir praticamente quase 100% de cristalinidade. No polímero, não. Essa cristalinidade dos polímeros eu posso ter um polímero que assuma uma cristalinidade totalmente amorfa, por exemplo, não é um material cristalino,
Assim como eu posso ter polímeros também que atinjam até 95% de cristalitidade. E aí, nesse caso, uma variável importante aqui para os polímeros vai ser o grau de cristalitidade. O grau de cristalitidade. O grau de cristalinidade do polímero vai depender da densidade da amostra, ou seja, da densidade do polímero, chamar grau de cristalinidade, vou chamar aqui de GC. Então, ρS, que é a densidade do polímero, a densidade do mesmo polímero, só que na situação em que ele seja totalmente amorfo. Então, essa aqui é a situação na qual você tem o mesmo polímero, ou seja, o mesmo polímero da amostra, né, que você está querendo determinar o grau de cristalinidade, porém, nesse polímero aí, o arranjo cristalino é totalmente amorfo, ou seja, ele não é cristalino. E a situação é exatamente inversa, que é a densidade desse mesmo polímero também, só que agora na situação em que ele é completamente cristalino. Eu posso então determinar a cristalinidade a partir dessa forma. O grau de cristalinidade em percentagem vai ser igual à densidade do polímero na situação em que ele é totalmente cristalino, vezes a densidade da amostra cuja grau de cristalinidade você quer medir, menos a densidade do polímero amorfo, dividido pela densidade da amostra, que multiplica o ρC menos ρA. Como é em percentagem, eu multiplico por 100. Então, por exemplo, vou colocar isso aqui para cima. Então, por exemplo, suponha que você tenha produzido uma amostra de polietileno cuja densidade é 0. Então, se você tem uma amostra, a densidade dessa amostra ρS vai ser 0,925 gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico. Então, se a densidade de uma amostra de polietileno, o mesmo polietileno, né, que seja totalmente amorfo, então nesse caso, a densidade desse polietileno totalmente amorfo, ou seja, ρA, for igual a 0,870 gramas por centímetro cúbico, e olha lá, como a densidade do polímero, no polímero amorfo, as moléculas estão dispersas de forma aleatória, consequentemente vai existir mais espaços vazios ali no meio das moléculas e a densidade vai diminuir. Então, essa aqui é a densidade do polímero amorfo e aqui eu tenho também a densidade, desculpa. Então, eu tenho a densidade da amostra, a densidade do polímero amorfo. Qual que seria, então, o grau de cristalinidade desse seu polímero aqui, que você mediu a densidade dele,
e a densidade dele vale 0,925 gramas por centímetro cúbico. Qual que é, então, o grau de cristalinidade? Para medir o grau de cristalinidade, então, eu vou precisar de obter essa variável aqui, que é o ρC, que é a densidade desse polímero, só que na situação específica na qual ele é totalmente cristalino. E aí, para fazer isso, eu vou utilizar aquela mesma equação quando a gente calculou a densidade, a densidade teórica das cerâmicas. O ρS, o ρC, vai ser igual a um Nzinho, que é igual ao número de unidades de repetição dentro da célula unitária. Então, esse Nzinho aqui é o número de unidades de repetição dentro da célula unitária. Eu tenho o polietileno, já sei então que aqui de cima, que eu tenho 2 unidades de repetição. Vezes a massa molar da unidade de repetição, que é o Azinho, dividido pelo volume da célula unitária, vezes o número de Avogadro. Então eu sei que Nzinho é igual a 2. A é a massa molar da unidade de repetição. Para o caso do polietileno, eu tenho que a unidade de repetição é o CH2, CH2. Então, essa aqui é a unidade de repetição do polietileno. Então, A vai ser igual a 2 vezes a massa molar do carbono, que é 12,01, mais 4 vezes a massa molar do hidrogênio, que vale 1,008. Ou seja, eu tenho então a massa molar da unidade de repetição como sendo 28,05 gramas por mol. Eu preciso agora do volume da célula. O volume da célula é simplesmente a multiplicação das arestas. Então, é isso vezes isso vezes isso. As minhas arestas ali são 0,741 nanômetros vezes 0,494 nanômetros vezes 0,255 nanômetros. Então, o volume da célula unitária vai ser igual a 9,33 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Eu sei que nesse caso aqui, por exemplo, do 0,741 nanômetros, eu tenho 7,41 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 10 a menos 8 centímetros. Lembrando que 1 nanômetro é 10 elevado a nona menos 9 metros. Então, substituindo essas variáveis aqui no ρC, eu vou ter, então, e sabendo também que o número de Avogadro vai ser 6,022 vezes 10 elevado a 23. E aí, nesse caso, né, vamos colocar aqui corretamente, só para a gente ver a questão da unidade. Eu tenho 2 unidades de Nzinha, 2 unidades de repetição por célula unitária, vezes a massa molar, que vai ser 28,05 grama por mol, dividido por 9,33
vezes 10 elevado a menos 23, ó, centímetros cúbicos por célula unitária, vezes 6,022 vezes 10 elevado a 23 unidades de repetição por mol. Lá tem unidade de repetição, célula unitária com essa célula unitária, mol com mol, aí eu tenho o Rossê em grama por mol. Ou seja, 0,998 gramas por mol. Então, agora eu posso calcular o grau de cristalinidade. O grau de cristalinidade vai ser igual, eu tenho, já vou copiar isso aqui para, tenho Rossê, ρS menos ρA vezes 100 dividido por ρS, Rossê menos ρA. Já substituindo aqueles valores ali que eu obtive, eu vou ter então um grau de cristalinidade igual a 46,4%. Então, 46,4% do meu polímero vai estar seguindo uma geometria cristalina, uma estrutura cristalina. E nesse caso aqui eu tenho estruturas polímeros cristalinos, como que seriam os cristais poliméricos? E aí, para dar um exemplo aqui de cristal polimérico, eu tenho essa micrografia. Então, os cristais poliméricos têm formato, geralmente, de plaquetas finas, com aproximadamente 10 a 20 nanômetros, nanômetros de espessura. Então, não está mostrando a espessura aqui não, mas essa aqui seria a espessura, né? No fundo aqui seria a espessura aqui na direção normal aqui a sua tela. Então, 10 a 20 nanômetros de espessura e cerca de 10 micrômetros de comprimento, que aí nesse caso seria esse caso aqui, ó. Olha lá, então tem uma plaqueta aqui, tem outra plaqueta aqui, tem outras plaquetas aqui, outra aqui. E essas plaquetas estão, como tá dando para perceber, elas vão se sobrepor umas às outras. Essa aqui está no primeiro plano, eu tenho essa outra plaqueta que está no segundo plano, essa aqui está no terceiro plano. Então, formando então essa estrutura que é de várias camadas. Aí, as cadeias moleculares, ou seja, a cadeia do próprio polímero dentro de cada plaqueta, elas vão dobrar para frente e para trás sobre si mesmas, sendo que as dobras vão ocorrer nas faces do cristal. Então veja que essa aqui é uma face do cristal e aqui de baixo tem outra face do cristal. Então ela vai seguindo essa sequência, que ela dobra aqui quando ela chega na face, aí ela tem crescendo aqui na direção normal, aí quando chega na outra face ela dobra e assim sucessivamente. Né? É assim que é formado o cristal. Veja que nesse caso aqui eu tenho essa espessura aqui de aproximadamente 10 nanômetros, como eu tinha mencionado anteriormente. Muitos polímeros vão se cristalizar formando estruturas de formato esférico, que são determinadas, que são denominadas esferulitas. Aqui eu tenho então uma imagem de uma micrografia de transmissão de uma esferulita para uma borracha natural.
que no caso da borracha natural teria o polímero de isopreno. A esferulita consiste em um agregado de cristalitos em forma de fitas ou lamelas de aproximadamente 10 nanômetros de espessura. Então, se eu desenhar aqui, por exemplo, uma lamela, aqui com o polímero dobrando nas faces, ó. Ele segue, né? Conforme foi demonstrado ali em cima. Tá aí. Aqui 10 nanômetros. Eu tenho aqui, por exemplo, uma outra lamela aqui desse outro lado. Também com ele dobrando aqui nas faces. Vai. E juntando, né, essas duas lamelas desse material cristalino, eu tenho aqui o polímero amorfo, polímeros amorfos. Então, os polímeros amorfos estão ligando as lamelas que são cristalinas. Então, aqui na esferulita, os polímeros começam a crescer a partir de um ponto central. Então, eu estou representando aqui exatamente essas lamelas aqui. Só que agora já no formato, mostrando o real formato da esferulita. Né? Aí eles vão crescendo, podem se ramificar. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, uma ramificação. Aqui eu tenho, por exemplo, outra ramificação. Os polímeros, então, eles se dobrando aqui nas faces. Ó. Aqui também. Sendo separados pelo material amorfo. Então, na medida que eles estão crescendo, vai ocorrer de, eventualmente, em determinado momento, eles vão encontrar aqui com uma outra esferulita que também cresceu, e eles vão, então, vai parar aqui o crescimento, que eu demonstrando aqui uma esferulita desse lado, outra esferulita desse, e o limite entre as esferulitas está aqui numa região aproximadamente plana, né, separando esses duas esferulitas aqui. Quando aqui então eu tenho o local da nucleação e a direção, né, do crescimento nesse sentido aqui.